Boa noite! Prazer falar com vocês na terceira aula do nosso curso de influência, como transformar sua rede social numa máquina de aquisição de clientes e numa máquina de vendas, ok? Hoje eu estou aqui na JLab, eu já estou aqui nesse espaço, esse espaço que a gente faz evento, espaço que a gente grava podcast. E por que eu vim para cá? Porque hoje eu decidi fazer uma aula junto com você, eu vou escrever, vou desenhar, vou trabalhar essa aula junto com você aqui na lousa. Vem para cá na lousa, nós temos a nossa lousa aqui. E a nossa lousa, onde eu vou escrever com você, a gente vai trabalhar uma teoria que eu desenvolvi há muitos anos. E essa teoria, que é a combinação de vários conceitos, resultado, pesquisa, resultados pessoais, resultado dos meus negócios, resultados de alunos, resultados de empresários, resultados de empreendedores, ela tem o nome de teoria do território. O que é a teoria do território? Se você não estabelece o seu território, se você não estabelece onde você quer jogar, você vai perder muitas oportunidades, não vai gerar demanda. Então vamos lá, vamos começar. Aqui eu tenho a minha caneta. A gente vai começar a teoria. Opa, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso. Ok. Beleza. Apaguei. Vamos lá. Teoria dos territórios. O mercado funciona por território. E esse mercado, como ele funciona por território, você agora, no seu mercado, você vai escolher um território e não vai escolher outro território. E aí o que você vai fazer nesse território? O território é onde você quer jogar. Então são duas perguntas que você tem que responder. Primeiro, onde eu vou? Onde eu vou jogar? E a segunda pergunta é, como vou vencer? Território do mercado, do teu negócio, e utilizar as redes sociais é o meio disso. É uma forma de você se diferenciar, gerar demanda, ser um gerador de demanda. Eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade assim, Joel, não consigo me diferenciar, não consigo me destacar. Aí eu falo, qual é a palavra que você quer quando remete o seu nome? Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, eu vou falar uma indústria, vou falar um segmento, eu vou falar um território e você me fala uma marca. Geralmente assim, eu falo assim, ó, refrigerante, a pessoa fala Coca-Cola, roupa de marca esportiva, a pessoa fala Nike, barrinha de cereal, a pessoa fala Probar. Aí, energético, o cara fala Red Bull. Marca de relógio, a pessoa fala Rolex. E assim por diante. E por quê? Porque essas marcas estabeleceram um território. E esse modelo do território é um quadrado que você vai. Então, a primeira coisa, onde que você vai jogar e como você vai vencer? Então, primeiro é território. Vou te dar um exemplo do esporte. Qual era o meu território? Meu território era natação. Eu fui um atleta de natação. Eu não fui atleta de atletismo. Eu não fui atleta de basquete. Eu não fui jogador de futebol, jogador de vôlei. Eu não fui triatleta. Eu fui um nadador. Então, o território que eu escolhi foi natação. Só que no território também tem o seu quadrado. Sabe assim, ó? Você entra no quadrado. Esse aqui é você, ó. Você escolhe um quadrado e entra naquele quadrado. Então, dentro do território natação, eu escolhi as provas de velocidade. Porque ali eu tinha chance. Velocidade. Pessoal, eu não nadei fundo, eu não nadei medley, eu não nadei 400 medley, eu não fiz travessia, eu não nadei costas, eu nadei prova de crawl e de borboleta de velocidade. Especificamente 50 metros. Este era o meu quadrado. Por quê? Porque ali eu tinha mais chance. Então a primeira coisa é, escolhe o teu território, onde você vai jogar. E como que você vai vencer.
um exemplo para você. Você pode chegar um território e falar, eu quero jogar nesse território. Você pode falar assim, eu quero trabalhar na área da saúde. Aqui é um outro território. Você pode trabalhar aqui na área da educação. É um outro território. Você pode trabalhar aqui na área fitness. É um outro território. Concorda comigo? Você pode trabalhar aqui marketing. Marketing é um outro território. Você pode trabalhar aqui nas áreas de finanças. É um outro território. Você pode estar aqui na moda. É um outro território. Você escolhe primeiro o território que você quer jogar. Hoje mesmo eu estava falando com um grupo de mentorados e eu falei, cara, qual é o território que você vai jogar? Qual é a palavra que você remete a você? Ah, eu sou da área da educação. Nem coloquei educação. Ah, coloquei assim, tá, educação. Aí você tem que escolher. E aí um desses mentorados que está assistindo aí falou, área da educação, home care. Esse é o seu quadrado. Outro falou, área da construção civil. Eu estou na área da construção civil. Ok, qual é o seu quadrado? Ele incorporadoras high ticket no estado de São Paulo. Você escolheu o seu quadrado. O outro falou, eu sou na área de negócios, mas eu estou no quadrado de reforma tributária para empresários. Escolhe o seu quadrado. Porque se você não escolhe o seu quadrado, as pessoas não sabem o que remete a você. Então, se eu chegar para você e falar assim, alta performance, muito provavelmente você vai falar assim, pô, Joel J. Por quê? Porque eu escolhi o meu quadrado, esse é o meu assunto. Mas hoje tem um outro quadrado também, treinador de empresários, mentor de empresários. Eu desenvolvo, tenho um ecossistema muito grande de empresários. Então, cara, vai com o Joel, convence o Joel. Não é convence o Joel, Ai, gente, esqueci a palavra. Contrata. Contrata o Joel. Eu sempre falo, cara, eu não sou custo para você. Por quê? Porque eu vou treinar, eu sei fazer você dar mais resultado, eu sei fazer você, empresário, vender mais. Eu sei fazer você, empresário, ter mais confiança, ter mais performance, ter mais produtividade, eu sei melhorar a tua comunicação, eu sei fazer teu negócio crescer, eu sei fazer a tua liderança dar mais resultados. Eu treino você como empresário e o teu business melhora. Mas eu não vendo biquíni, eu não vendo roupa, eu não vendo suplemento, eu não estou na área do suplemento. Já vendi suplemento, já fui embaixador de uma marca. Isso é uma outra coisa. Eu estou ali no território da influência, mas eu não sei fazer suplemento. Não sei fazer roupa, mas no território da influência eu estou. Ou seja, você escolhe o quadrado. Joel, como que eu vou escolher esse quadrado? Eu estou em dúvida se eu fico na área de marketing ou na área de vendas. Hoje uma pessoa perguntou para mim, poxa, 10 horas da manhã, eu fiz uma aula para a turma do Formação de Mentores. Não sei se tem gente aí que fez formação de mentores que está assistindo a aula. Eu fiz aquela aula extra e aí uma pessoa perguntou para mim assim, eu era médico e há 3 anos eu fiz transição de carreira médica e vim para o mercado de infoproduto e há 3 anos eu estou no mercado de marketing. Já tem 3 anos. Aí você está me falando, poxa, qual que é o território que eu tenho que estabelecer? É um ou o outro. Aí, para você definir o seu território, o seu quadrado, você vai ter que vir para o modelo da tripla convergência. Convergência. É assim que você escolhe. A tripla convergência é isso aqui. Primeiro, domínio. Uma área que você domina. Você tem certeza que você sabe fazer. Você tem resultado. Você tem resultado prático. E aí a internet toda vai perceber isso. A outra coisa, te traz dinheiro, é um motor econômico. E a outra coisa, paixão. Paixão, você gosta, sabe, te dá energia, você levanta a tua energia, você gosta de fazer. Poxa, gente, aqui são 9h10, eu amo fazer isso aqui, eu amo ensinar, eu amo treinar, eu amo desenvolver as pessoas, eu amo aprender, eu amo comunicar, eu adoro, eu faço isso. Eu tenho 45 anos, pessoal. Eu sou professor desde que eu tenho 19. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu virei professor de educação física, eu entrei no meu primeiro estágio aos 19. Eu comecei a dar aula na faculdade, pessoal, eu tinha 25 anos, pô. 25 anos. Há 20 anos eu dou aula.
Há 20 anos eu ensino, há 20 anos eu estou na educação, há 20 anos eu tenho um monte de aluno atrás de mim, um monte de aluno que eu formo. Eu formei na parte acadêmica, depois na pós-graduação, depois com empresários. Eu fui lá em 2009, eu abri minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ foi em 2009. E eu abri uma consultoria de atletas. Basicamente, o que eu fazia era o seguinte: eu vendia para os pais dos atletas que se eles treinassem comigo, eles iam nadar mais rápido. Os pais confiavam em mim por conta do meu histórico. Fui atleta e era um bom treinador. Eu levava esses atletas até clubes. Então eu fiz convênio com Pinheiros, eu fiz convênio com a Unisanta, eu fiz convênio com o Flamengo, eu fiz convênio com o Corinthians, e eu tinha relacionamento com esses treinadores e eu levava esses atletas até lá. E eu treinava eles. Então eu treinava os atletas, eles representavam o clube, o pai pagava para mim, o clube pagava para o atleta e eu era o técnico. Eu sabia fazer vendas, eu sabia fazer marketing, eu sabia fazer comercial, eu sabia fazer contabilidade, eu sabia o treino, eu treinava eles, mas eu tinha que dar reporte pro cliente. Esse foi o meu primeiro business. Depois, essa mesma empresa chamava Target Swim, eu comecei a dar consultoria para atletas que queriam pegar patrocínio. E aí eu comecei com um atleta de natação, daqui a pouco apareceu o atleta de futebol, fiz um contrato com 2 atletas de futebol. Depois eu tentei fazer a galera de MMA, porque lá em 2011 MMA no Brasil estava muito forte, por causa do Anderson Silva, tinha a empresa do Ronaldo. Eu estava full no esporte. E aí eu escrevi livro para atleta, aí eu virei palestrante, mas eu tinha uma empresa de consultoria. Em 2015, eu abri meu primeiro programa de mentoria. Eu tinha minha empresa 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tinha 6, 7 anos de empresa. E aí, os personal trainers, os donos de academia de Santos falaram: cara, me ensina, porque você vende pra caramba, você é o cara mais caro da Baixada Santista, pô, você tem uma assessoria de natação, você tá no Esporte Clube Pinheiros, é o maior clube do Brasil, você ganha todos os campeonatos, você tem todos os títulos, você convence as pessoas, adoro o jeito que você vende, me ensina. E aí eu escolhi aquele território. Cara, eu vou ensinar a mentorar profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, porque eu sou desse lugar. Foi assim que eu comecei, pequenininho, 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 que eu escolhi o meu território. Eu tinha domínio? Tinha muito. Tinha dinheiro? Tinha. Tinha paixão? Tinha, mas no final das contas era ensinar que era a minha paixão. E aí eu comecei a pegar a turma da educação física, aí lá, sei lá, eu tinha lá o Marcão, eu tinha lá o Silvério, eu tinha lá o Leonardo, eu tinha lá o Otávio Ungaretti, eu tinha lá o Rafa Miranda, eu tinha lá a Dani, tô lembrando dos meus primeiros mentorados. Eu tinha lá o Pedro Poleto, e aí começou a vir a galera da fisioterapia. Aí depois começou a vir a galera da psicologia. Aí depois começou a vir a galera da arquitetura. Aí eu comecei a dar resultado e eu coloquei as pessoas e continuei ensinando. Onde que estava? Paixão, 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 paixão. Me dava grana, 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 me dava grana. E o domínio? Eu tinha domínio do que eu falava, eu tinha domínio do meu resultado, os meus mentorados davam muito resultado e eu tinha um time de natação ainda, gente. A empresa estava lá, fechei a empresa em 2017. 2017. Já palestrava, já escrevia livro, já tinha sido terminado o meu mestrado, era coordenador geral do Instituto Neymar, tinha a minha empresa, era coach de atleta, um monte de coisa eu fazia. Porque eu escolhi o meu quadradinho. Hoje o JJ fala com vários empresários de diversos segmentos, de diversas indústrias, de diversos tamanhos no Brasil e fora do Brasil. Mas eu comecei aqui, ó. Eu comecei aqui. E falar, comunicar é desde 2006 que eu sou professor da faculdade, porque eu falo essa comunicação desde moleque na equipe, que eu era o capitão da equipe. Eu era o capitão do time de natação. Aliás, deve ter amigo meu de natação aí. Beijo pra vocês. Portanto, escolheu o território? Escolhi. Escolheu o seu quadrado? Escolhi. Então você pode estar aqui, negócios é o território, aqui é high ticket. Você pode estar aqui, ó, fitness é o seu território, o seu quadrado pode ser hipertrofia feminina. Seu quadrado é hipertrofia masculina, emagrecimento, marketing, você pode colocar marketing para infoprodutores e assim você vai escolhendo o seu quadrado. Porque quem tenta dominar tudo,
dificilmente domina alguma coisa. Então, a primeira coisa são as duas perguntas que eu vou responder para você no dia de hoje. Primeiro, onde você vai jogar? É território e quadrado. Essa reflexão tem que estar com você. A segunda coisa é como vencer esse jogo. Lembra? A segunda pergunta, eu vou até voltar aqui, ó. Anterior. Onde eu vou jogar? Território e quadrado. Check, respondi a primeira pergunta, senhores. Como que eu venço esse jogo? Bora responder a segunda pergunta. Quero vencer. Porque uma coisa é definir o território, a segunda coisa é dominar o território. E para você dominar esse território, você tem que vir para o modelo de domínio de território através do modelo de 3Vs. Minha metodologia também. Onde o primeiro V é o valor pessoal. O que significa valor pessoal? Primeiro, você tem que se transformar numa pessoa de valor. Primeiro, você tem que se transformar numa pessoa que tem recurso interno. Porque senão você não vai ter as grandes questões que vão te dar resultado nas redes sociais. Joel, o que isso tem a ver com a rede social? Tudo, porque a comunicação disso é na rede social. Se você entra na rede social, não sabe qual é o seu território. Se você entra na rede social, não sabe qual é o seu quadrado. Se você não sabe o que você quer dominar, o que você quer fazer. Se você não sabe qual é a tua tripla convergência, você não tem o primeiro item do V. Esse é 9, hein? 3 vezes. Primeiro item do ver é clareza. Você precisa ter clareza. Clareza de quem você é. Quem é você? Do que você é feito? Quais são de fato as coisas que você já fez na sua vida? Quem você é? Quem é você? Porque você vai colocando recursos em você de valor. São 5 itens aqui. O segundo, você tem que ter confiança. Confiança. Confiança em você. Você acredita em você? Aristóteles disse uma vez, a coragem é a virtude que antecede todas as outras virtudes. Se Deus chegasse para mim e falasse assim, Jó, você só pode ensinar mais uma única coisa para os seus 3 filhos que estavam aqui agora há pouco, eu vou treinar eles todos os dias, até o último dia da vida deles, ou melhor, até o último dia da minha vida, para ensinar eles a confiarem mais neles do que em qualquer outra pessoa. Confiança. Você tem clareza quem é você? Não tenho. Tem que buscar quem eu sou. Quais são os meus princípios, os meus valores, os meus códigos de conduta. Você bota fé em você. E confiança, ela tem um algoritmo. O algoritmo, anota. O algoritmo da confiança é o progresso. Quando a gente progride, aumenta a confiança. Mais um tijolinho aqui, ó. Você bota uma paredinha da confiança, mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho. Terceira coisa, senhores. É agir apesar do medo. O corajoso e o medroso, ambos têm medo. O corajoso vai mesmo com medo. Coragem não é uma palavra, senhores. Coragem é uma atitude. Coragem é uma atitude. Quarta coisa, comprometimento, compromisso. Sem compromisso, nada acontece. É o compromisso que te dá consistência. É o compromisso que te dá disciplina. É o compromisso que faz você fazer o que tem que ser feito e não fazer aquilo que você quer. Porque quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Porque você se comprometeu. Portanto, comprometimento é uma atitude. E sem ela, sem ele, nada acontece. E por fim, senhores, no valor é coerência. Que o bicho pega. Você vai se tornar, através das suas atitudes, a pessoa que você quer ser e você ainda não é. Mas você já se torna, você já se veste do jeito que você quer ser visto. Você já fala do jeito que você quer ser visto. Você já cobra do jeito que você quer ser visto. Poxa vida, meu. Você não precisa começar cobrando barato. Mantém, pô. Cobra o preço justo. Mantém. Dá resultado, dá resultado, dá resultado. Cobra o preço justo, mas, pô, eu tô começando agora, eu tenho que cobrar mais barato. Cara, mantenha a coerência. Eu não tô falando pra você cobrar caro, eu tô falando pra você cobrar o que você considera justo. Eu não tô falando pra você cobrar mais barato. Você não precisa ter medo, você precisa confiar em você,
porque você sabe quem é você e manter o compromisso com a tua coragem e manter a tua coerência. E aí você se transforma em um homem e uma mulher de valor. É esse o primeiro elemento para você dominar o território. Pum! Cheguei no território. Como é que eu fico nesse território aqui? Cara, eu tenho que ser bom na confiança, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter coerência, eu tenho que ter clareza do que eu quero, porque quando eu tenho clareza do que eu quero, eu não fico desviando toda hora, eu não fico me perdendo toda hora, eu não fico de galho em galho. O que eu vejo são profissionais que pulam de galho em galho toda hora. É isso aqui. Pega a vereda da verdade e segue. Repete. Pá. Repete. Bora? Treino. Joel, tá difícil porque você tá fazendo pouco. É difícil sempre no começo. Depois vai ficando mais fácil. E por quê? Porque você repetiu, porque você masterizou, porque você aprendeu e a repetição diminui a sua ansiedade. Repete. Pum. Errou, de novo. Acertou, de novo também. Errei, de novo. Caiu, levanta, acertou, repete. Aconteça o que acontecer, repita. Pum, pum, porque você está comprometido, você começa a se tornar, você começa a mudar a tua identidade, você começa a mudar o jeito que você fala, o jeito que você se veste. Você fala, meu irmão, que é isso? É muito comum as pessoas me falarem assim, eu caminho com você, eu fico corajoso. Já viram isso? Eu caminho com você, eu fico corajoso, cara. Você muda a minha energia, você muda a minha coragem, você altera a minha ambição, você distorce o meu tempo. Eu falo, eu ainda puxo peso. Ainda corro forte, puxo peso, cara. Aí você fala, o que é isso? É uma coerência, é uma clareza, é uma confiança. Aí você começa. E bora agora fazer flexão, mas hoje a gente já treinou. Você vai fazer flexão quantas? A gente só vai começar a contar quando começar a doer. E você começa a criar recurso interno, recurso interno, recurso interno, recurso interno, recurso interno. Você começa a dominar o seu quadrado no território, que a pessoa olha para você e fala, meu irmão, viu aquela mulher? Fala convicta, ela chega bem, chegou legal, ela tá diferente. O que ela tem? Ela tá muito confiante, cara. Tu vê a roupa dela, o jeito que ela fala. Ela levanta, ela fala confiante, ela tem clareza, ela fala diferente. Pronto, você estabeleceu o valor. Aí você vai pro segundo V. O segundo V é valorização. Valorização. O negócio é o seguinte, pessoal. O mercado tem um jeito de fazer uma escolha. Existem dois profissionais. E quando tem dois profissionais, os dois ou duas empresas ou três profissionais, eles escolhem qual é o critério para decidir quem eu vou seguir. Você imagina que aqui tem um médico, aqui tem um outro médico e aqui tem um outro médico. E esses três médicos falam para um quarto médico, eu sei aumentar a receita do teu consultório, eu sei aumentar a receita do teu procedimento, do teu protocolo, eu vou ensinar você a vender mais vezes para mais pessoas e mais caro. O outro fala assim, eu sei também a mesma coisa. A outra médica fala, eu também sei a mesma coisa. E aí precisa de um critério. As pessoas elas avaliam por um critério, isso se chama critério de desempate. E existem 6 critérios de desempate, e nessa ordem. O primeiro critério de desempate, eu vou colocar aqui, ó, o profissional A, o profissional B, o profissional C, o profissional D, o profissional E, e aqui tem um possível cliente aqui, ó. Quem que eu escolho? Aqui na cabeça dele, várias interrogações. Primeiro critério é resultado. Resultado. Porque o resultado resolve tudo. O mercado valoriza quem dá resultado, gente. O mercado não valoriza quem não dá resultado. Os livros dos campeões e dos vencedores foram escritos pelos campeões e pelos vencedores. Os livros de sucesso foram escritos pelas pessoas que tiveram sucesso, passaram por situações difíceis, situações frustrantes, mas elas superaram essas situações, elas não pararam no meio da frustração para escrever um livro. Olha, gente, eu tentei ter sucesso, não tive sucesso, e eu vou escrever o livro. 5 passos para tentar ter sucesso. Não é assim que funciona. Então a gente valoriza quem tem resultado, seja obcecado por resultado. Critério de desempate. Vamos imaginar que os 5 médicos, estou dando exemplo de médico, mas pode ser qualquer profissional, eles têm resultado. O cliente ainda tem outra, está com dúvida. Ele vai para o segundo critério. O segundo de valorização é o efeito especialista. Especialista. O que significa especialista? O mais profundo vence.
Eu quero saber quem manja. Quem tem mais conhecimento. Quem tem mais conteúdo. Quem é um especialista. Se eu tô com uma dor na L5, se tem um especialista de L5, pô, eu sou especialista de L5. Lombar 5, poxa, então me fala aí, tô com problema no joelho, se eu tenho uma questão, se eu tenho um problema, sei lá, de crise de imagem. Nossa, eu tive um problema de gestão de crise de imagem. Eu vou ligar para o especialista em gestão de crise de imagem. A empresa liga para lá, não liga para o estagiário. Não liga para quem está começando. Você conhece alguém aí que é bom de gestão de crise? Eu conheço o melhor de gestão de crise. Dá um telefone. O mercado escolhe especialista. Vamos imaginar ali, ó, que esse cara perdeu, ficaram 4, vai para o terceiro critério de desempate, efeito autoridade. Ou seja, em um mercado que tem gente com resultado e gente que é especialista, eu quero saber quem tem mais autoridade. O que é autoridade? Quem tem grandes marcos, quem tem grandes feitos. Toda vez que aparece uma situação que alguém tem que emitir uma opinião, um jornal vai perguntar para quem? A revista vai perguntar para quem? A televisão vai perguntar para quem? Quem são os profissionais mais convidados para ir nos podcasts, nos programas? Quem estão nas capas das revistas? Quem ganhou mais prêmio? Quem estão mais nos palcos? As autoridades. Quem é que chega, todo mundo fala parabéns, 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 parabéns. Eu fiz mestrado, pessoal. Eu fiz mestrado. Eu tenho um título de doutor honoris causa e eu fiz o meu mestrado stricto sensu na USP. E quando eu chegava nos congressos, a autoridade é aquele cara. 35 artigos científicos, 20 deles em revista A1, 2 pós-doutorado, doutorado. É autoridade, o cara fala, a gente, pô, eu quero ter muito resultado. E a gente ouvia ele, porque ele tinha resultado. Autoridade. E aí, vamos lá, saiu mais um, ficaram 3. O possível cliente fala, pô, preciso de um outro critério de desempate, estou com 3 na minha frente, dá resultado, tem autoridade, é especialista. O 4º critério é o associativo. Associativo. O que é esse efeito associativo? Com que essa pessoa anda? Porque me diga com quem andas que te direis quem és. Pô, ele só anda com os maiores, ele só anda com as autoridades, porque a autoridade anda com outras autoridades. Ele vai nos principais lugares, eles têm as principais informações. Ele bebe água na fonte, às vezes ele é a própria fonte. Ele tem efeito associativo. As marcas, as empresas, as pessoas, as personalidades, os formadores de opinião, os líderes, estão todos associados a ele. É nele que eu vou. É nela que eu vou. Por quê? Porque é andando com os bons que nós ficamos melhor. Eu não sou mineiro, mas é assim que o mineiro fala, não é isso? Aí não. Sobrou 2. Mais um critério de desempate. Quinto critério de desempate é comportamento. E aqui a galera quebra. Comportamento, prometeu o que ia fazer, fez. Prometeu que ia entregar, entregou. Chegou no horário, se comportou, executa, entrega melhor, entrega mais vezes. Como é que é o teu nível de execução? Como é o jeito que você faz as coisas? Você tem consistência, porque o comportamento é a pedra angular da sustentação da sua reputação. Não dá para fingir. Você tem que sustentar, pô. E ainda deu 2. Tá empatado. Aí eu vou por último critério de desempate. Imagem. Opa, 6º. Imagem. E aqui, pessoal, com todo respeito, muita gente erra. Dá resultado, é especialista, é autoridade, se comporta bem, efeito associativo, eu vou ter que ir para a percepção do que eu vejo de imagem. Aquilo que eu comunico sem falar. O meu corpo, a minha roupa, os lugares que eu tô, o jeito que eu falo, a minha postura, a minha ética, a imagem. E aí uma percepção. E nessa hora é um jogo que começa tangível, concreto e finaliza num jogo intangível e subjetivo. Aqui é subjetivo, aqui é objetivo. Resultado não é subjetivo, não é eu acho. Resultado é numérico. É objetivo. Aqui é mais subjetivo. E aí é baseado nos princípios e nos valores das pessoas. Eu gosto de falar o seguinte, poxa, eu falo de alta performance, eu falei a vida inteira de alta performance. Eu posso estar acima do peso? As pessoas falam, não. Eu falo, posso, a vida é minha. Mas eu devo. Não, não devo, não devo. Por quê? Porque não tem a coerência. E aqui o que vai manter a sua imagem
É um princípio da coerência. Coerência, fala e faz a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Aí já começa a se estabelecer lá naquele território. Joel, venci? Não. Você só está no território, você só está no quadrado, colocando conteúdo na rede social. E mesmo assim você fala, cara, tá muito difícil. É porque agora você vai finalizar, porque eu vou fazer um corte. Que é o mecanismo que dá todo o resultado. Você já se tornou uma pessoa de valor. Você já se tornou uma pessoa que o mercado valoriza. Mas se você não tiver o terceiro V, nada acontece com você. Verdade dura, mas é o que é. E esse terceiro V é a visibilidade. Visibilidade. Senhores, se você não tiver visibilidade, não vai acontecer nada com você. Você é bom, mas quem viu? Ninguém. Então não é bom. Não, mas eu sou, mas quem viu? Ninguém. Então não é, pô. Porque além de ser, você precisa parecer ser. Seu trabalho tem que ser visto. O seu nome tem que chegar. Os seus resultados têm que chegar. Aqui, senhores, antes, 2 horas antes de eu começar essa aula aqui, 3 horas antes, aconteceu um fenômeno maravilhoso aqui, nesse espaço, que foi um recorde de resultado que um mentorado meu fez. E vai gerar visibilidade, porque o resultado já começou a correr. E esse resultado foi baseado num projeto, num programa que ele fez junto comigo, com o Caio e com o Flávio. Então esse resultado já vai correr. Porque isso gera visibilidade. E se gera visibilidade, eu quero caminhar com essas pessoas que dão esses resultados. E de fato ele deu esse resultado. Mas ele precisa ser dito, ele precisa ser comunicado. E aqui tem 7 pontos que você tem que saber, que é a percepção do mercado. A primeira coisa, senhores, é comunicação. Se você não falar, as pessoas não vão saber. E além de falar, é como você fala. Tem que falar com naturalidade, com verdade, com simplicidade, com profundidade. Tem que falar com ritmo, com pausa, com olho no olho, com intimidade, com proximidade. Tem que falar. Você vai comunicar isso aqui. Você tem resultado? Tem, mas se você não comunicar, não vai dar. Eu vou pra academia, aí vira e mexe umas pessoas. Tu viu ontem meus stories? Não vi, pô. Não vi teus stories. Comunica de novo. Portanto, tem uma outra coisa que precisa, que é a frequência. Não adianta você falar apenas uma vez. Você tem que falar todo santo dia. Repete, 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 repete. Primeiro você tem que comunicar os teus feitos, a tua capacidade e os teus itens que o mercado valoriza. Repetidas vezes. Repete. 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 Repete, 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 repete. Todos os dias, João, todos os dias, João, todos os dias, João, todos os dias. Mas se eu estiver chateado, repete. E se eu estiver feliz, repete também. Dá uma aguinha aqui para mim. Repete, 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 gente, repete. Fugiu, hein? Me perdeu o Dino. O Dino me perdeu, senhores. Eu fugi da câmera. Eu sou danado. Repete, gente, repete. Repetição, gente. Repetição traz maestria, repetição traz domínio, repetição traz um negócio que chama inconsciente coletivo, memória afetiva. Você repete tanto que a pessoa considera aquilo. Porque você repete. Você que tem filho sabe, né? Que o filho lá fica repetindo, 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 repetindo. Pai, 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 aquele Lego da Copa do Mundo, pai, aquele Lego do Titanic, pai, aquele Lego do Artemis 2, pai, um Lego, pai, não esquece, pai, do Lego pra mim, pai, o Lego, pai. O que foi, João? Papai, você tá indo pra França? Lembra do Lego, pai, lembra do Lego, pai, lembra, pai, não esquece, lembra, pai, Lego, Lego, pai, pai, mãe, Lego, pai, Lego. Deixa Lego, senão os meninos vão ficar muito chateados, porque eles repetiram tanto o que eles queriam que eu soubesse. Eles repetiram tanto o que eles queriam que eu lembrasse, que eu lembrei. Quem tem filho sabe que é assim. Pai, pai, mãe, mãe, ô mãe, ô mãe, repete, repete. É a mesma coisa nos negócios, gente. Então você comunica o que você faz, você repete, 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 repete.
Tem mais uma. Qual que é a terceira? A terceira é narrativa. Narrativa. Como que você conta as histórias? Como é que você trata as histórias que você tem? Em qual narrativa que você está? Aliás, a narrativa tem a ver com história. Às vezes você tem uma narrativa frágil, fraca sobre você. Que histórias você conta sobre você? Você conta uma história de superação de um jeito vitorioso ou você conta a sua vida de um jeito vitimista? Tudo é narrativa. E narrativa, anota aí, você controla a narrativa da sua vida. Como que você quer que as pessoas falem da sua história? As pessoas vão falar da sua história do jeito que você contar a sua história. E aí você conta a sua história, repete a sua história na forma certa. Eu não quero ser visto como uma pessoa que, sei lá, é vítima e que é mimimi, que é mimizenta e que só tem historinha triste. Então não conta a história desse jeito. Não se coloca nesse lugar. Onde você quer chegar contando desse lugar? Contando desse jeito, contando dessa forma? Qual é a narrativa que você conta para você? E a narrativa convence. E você controla a sua narrativa. Você controla a sua narrativa. Falta você controlar a narrativa. Você sabe que eu fui, sei lá, trabalhei com natação, você sabe que eu sou casado, você sabe que eu sou sócio do Flávio, você sabe que eu sou podcaster, você sabe que eu sou sócio do Caio, você sabe que, poxa vida, eu fui nadador que eu acabei de falar de vocês de prova de velocidade, você sabe que eu tenho um filho não sei o que do Lego, eu te conto essa história, e você sabe que eu te disse. Você não sabe porque você achou, você sabe que eu te disse. E eu te disse de um jeito que esse jeito trouxe uma narrativa. Eu não contei a história do Lego com uma narrativa triste, chateado e que eu estava de saco cheio. Eu contei a narrativa dentro de um contexto que compõe a história da minha aula para você. Narrativa, gente. É você que constrói essa narrativa da sua vida. E as pessoas vão seguir e vão gostar se a narrativa que você conta a história da sua vida tem a ver com a narrativa da história de vida delas, aquilo que elas acreditam, os pontos de valores. Aí você começa a dominar o território, a dominar o quadrado. Aí você fala, esse assunto aqui é meu. Aqui, ó, empreendedorismo feminino, moda feminina, fitness, educação high ticket, aqui construção civil, corretor de seguro, corretor financeiro. Este espaço é meu, porque neste quadrado você colocou a sua bandeira. E se você não colocar uma bandeira, ninguém vai colocar para você. Aliás, vão colocar as bandeiras nos seus pés. E é uma decisão. A outra coisa da visibilidade, além da comunicação da frequência e da narrativa, óbvio, é o ambiente. Ambiente. Ambiente comunica. Tem gente que fala assim, poxa vida, você está falando o quê? Eu estou falando que o ambiente que tem a ver com seus resultados ou com os resultados que você quer ter, constrói a sua reputação. Tem gente que fala de um jeito network e de um jeito meio pejorativo. O pejorativo do networking é, pô, esses caras ficam lá falando que tudo é networking. Você entendeu que a narrativa está muito mal construída? Network é construção de reputação, e reputação tem a ver com confiança, e confiança tem a ver com vendas. Confiança alta, vendas rápidas. Confiança baixa, vendas lentas. Confiança alta, vendas baratas. Confiança baixa, vendas caríssimas. Então, quando você chega no lugar, chega no ambiente, e ali aquele ambiente gera para você visibilidade, e ali você controla a sua narrativa. Pô, você tem coerência, você tem confiança, você comunica bem. Você está sempre naquele ambiente. Senhores, turma, alunos queridos, se comprometa muito mais com as pessoas e com o ambiente que tem a ver com o teu futuro do que tem a ver com o teu passado. Porque o passado, primeiro, já foi. Segundo, você não mora lá. E terceiro, talvez você nem queira voltar para lá. Já foi. É para frente, galera. Se comprometa com as pessoas que têm a ver com o seu futuro. Vou te dar um exemplo. Estamos em 2026. Eu sou de Santos.
Eu amo Santos, mas eu me mudei para Alphaville em 2020. 6 anos, vai fazer 6 anos que eu estou aqui. Vim com a minha família. E o motivo foi simples: visibilidade. Eu não vim para cá porque eu tinha algum amigo ou tinha alguém da minha família ou porque eu não gostava de Santos. Pelo contrário, eu adorava Santos, eu morava em frente à praia. Eu acordava, dava uma corridinha na praia, o sol subia, que negócio, pulava no mar. Demais. Eu vim para cá porque aqui ia me trazer mais visibilidade. Eu criei um canal de podcast em 2020 e era mais difícil as pessoas irem gravar comigo em Santos do que gravar comigo em São Paulo. E eu não entrei no podcast para julgar, eu entrei no podcast para ser o melhor de podcast. Há 4 anos consecutivos, o JJ Podcast, você escuta, é o podcast de negócios mais ouvido do Brasil e um dos maiores podcasts de todas as categorias. Eu não vim para cá para jogar um joguinho de podcast, eu vim aqui para botar a minha bandeira no território de podcast e no quadrado de negócio seu 01. E há 4 anos eu sou 01. Há 4 anos. Então eu sabia que estar aqui era importante, porque ter convidado certo era importante, porque estar com as pessoas certas era importante. Não era lá. Porque ter visibilidade, chamar, falar, conversar. Então foi uma decisão, senhores, 100% estratégica de visibilidade. Não ia dar para entrevistar, vou falar para vocês, não ia dar para entrevistar 85% das pessoas em Santos. Não ia dar. As pessoas vão falar, nossa, Jorge Santos, não vai dar para ir. Então eu queria entrevistar um grande empresário, um grande atleta, um grande influenciador, uma grande celebridade, e eu falo, não, não dá. Aí eu fiz uma conta. Onde está a turma que eu quero entrevistar? Em Alfa. Então para onde que eu vou? Para Alfa. Por quê? Porque eu vou ligar para ele, vai estar no meu prédio. Desce aí, desci, gravei. Fim. Não tem muito mistério. Não tem mistério, pô. Mistério não tem. O que tem é decisão. Então o ambiente que você tá, ele gera a visibilidade que você precisa. Cara, se coloca no ambiente para você crescer, se coloca no lugar para você crescer, se coloca num lugar que os ganhos são desproporcionais aos riscos, são assimétricos. Quinto ponto, da visibilidade. Estética. Estética. Estética do teu lugar. Para quem já que frequentou a Jota aqui, por exemplo, a estética. A estética é adequada, é bonito, tudo arrumado, não tem nada quebrando. A estética, a roupa, o que você fala às pessoas, o jeito, o cuidado, o carinho, o zelo que você tem. A estética de tudo que você faz, pessoal. Porque estética é visibilidade. Estética é visibilidade. E quando você vê uma estética esquisita, você fala, não está coerente isso, né? Você está falando uma coisa, não sei, estranho. Ano passado eu fui a um evento e aí o empresário falava que ele estava com muitos resultados, que ele estava crescendo. E eu, pô, legal, parabéns, maravilhoso, na torcida. Mas eu comecei a ver que tinha uma coisa que não estava coerente, a estética não estava coerente. Não é que ele se vestia mal, não é nem sobre, não é sobre vestimenta, pessoal. Era uma atitude tão desleixada dele, com ele, com a roupa, com o corpo, com a fala, com o jeito que ele sentava, o jeito que ele comia. Eu fiquei assim, nossa, que esquisito. Guardei. A estética, não tinha estética. O que ele fazia não tinha estética. O que ele falava, não tinha estética nenhuma. E aí depois de uns 2 meses eu descobri que aquilo que ele tinha falado não era nada daquilo. Eu falei, putz, gerou uma visibilidade negativa no ponto de vista dele. Estética. As coisas que você faz tem que ter uma estética adequada e coerente. A outra coisa são 7, esse é o sexto. É distribuição, senhores. Aqui eu quero falar legal com você. Para ter visibilidade, tem que distribuir. Você está na rede social, você tem que fazer cruzamento de redes sociais. Você tem que usar LinkedIn, você tem que usar Instagram, você tem que usar YouTube, Spotify, TikTok, minimamente essas 5, minimamente essas 5. Então o LinkedIn cruza e distribui com o YouTube, que cruza e distribui com o Instagram, que cruza e distribui com o TikTok, que cruza e distribui com o YouTube, que cruza e distribui com o evento. Você está nos eventos? Você está nas feiras?
Você está nos congressos? Você está nos palcos? Você está nas redes sociais? Você está nos programas de podcast? Você está nas entrevistas? Você está nas capas de revista? Você está no elevador? Você está no painel? Você está no out of home? Você está no metrô? Você, nossa, Joel, isso é de... Você começa a distribuir. Mais alcance, frequência, repetição, distribuição, frequência, imagem, ambiente, narrativa, volume. Vuf, vuf, vuf. Pô, você vai ser empurrado para fora, pô. Você comunica todo dia com a narrativa certa, no ambiente certo, com a estética certa e com distribuição. Vezes N. Por quê? Porque lá no começo da sua jornada, você teve clareza que era isso que você tinha que fazer. Você teve clareza que era esse quadrado que você queria ocupar. Você teve clareza que esse era a tripla convergência e você fez um compromisso com você. E você sabe que sem compromisso nada acontece. Você é coerente porque você é adulto e você fala na hora que o bicho pegar, a chinela cantar, o couro comer e no critério de desempate ele vai querer saber quem dá mais resultado, quem é mais especialista, quem tem mais autoridade, quem tem a serviço associativo, quem tem mais comportamento, quem tem mais imagem, porque você repete, comunica com narrativa, com ambiente, com estética, com frequência, com distribuição, ele junta tudo isso e fala, é você! Daria até um gif, né? Essas figurinhas. Não pegou, não vou mais fazer. Eu fiz uma figurinha, mas vocês não pegaram. Não farei. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Como é que é a música do Jonas Brothers? Tá tendo o show do Jonas Brothers. Tá ou não tá, Dino? Por que eu sei que tá tendo o show do Jonas Brothers? Porque a Maria Luísa Espinosa Torresani está no show do Jonas Brothers. Deve estar vendo, né? E não pegou a figurinha. Maria Luísa é Malu, hein, pessoal? Gente, eles vão escolher você. Eles vão escolher você. E por último, e por fim, senhores, presença mental. Memória. Woody Allen, o sucesso, 80% do sucesso consiste em, pelo menos, em apenas estar presente. Eu falo de outro jeito, eu falo, galera, vocês estão muito distantes de mim, hein? Pode ficar debaixo da minha asa, pode ficar debaixo do meu subaco. Eu não falo sovaco, é subaco. Cadê que você não está abaixo do meu subaco, baco? Você está longe da fogueira. A brasa não pode ficar longe da fogueira. Eu tô te vendo, onde você está? Cadê você? Pô, mas aí você nem me ligou, mas eu não ligo para ninguém, cara. Eu vejo você e lembro que você tá aqui. A gente lembra porque a gente se vê toda hora, porque tem frequência. Porque tem proximidade. Porque tem qualidade. E porque tem intencionalidade. Vou te falar de novo. Eu te vejo toda hora. Frequência. Com intimidade. Eu vejo, eu conheço o seu coração, eu sei o que você quer. Com intencionalidade. É intencional e tem qualidade no que a gente faz. Isso dá uma fórmula da comunicação e da visibilidade. Ou seja, a presença, estar nos lugares certos é muito importante. Não apenas identificar o ambiente, pessoal, mas estar nesse ambiente e as pessoas, quando elas falarem de você, nossa, essa pessoa é legal, sempre com um sorriso no rosto, é a presença mental, é a lembrança que você tem. E aí você viraliza, seu nome viraliza. Sempre ajuda, pode ligar, ela vai ajudar, sorriso no rosto, não culpa ninguém, não fala mal de ninguém, tá sempre na contribuição, sempre tem alguma coisa para te dizer. E isso tudo, senhoras e senhores, é facilmente colocado na rede social. Facilmente colocado na rede social. Então, primeiro, determine essa sua estratégia e a partir dessa estratégia coloca na rede social. Portanto, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer o exercício agora. Primeiro, entender que o mercado escolhe quem define territórios claros. É óbvio.
Estava com o mentorado hoje na academia, eu falei, quando falar qual palavra você quer que remeta seu nome? Ele falou, estética. Eu sou o 01 da estética. Ele é mesmo. Na área que ele está, no quadrado que ele está, ele é o 01 da estética. Aliás, adoro andar com 01. Grande parte das pessoas que eu convivo são as maiores no que elas fazem. São as maiores no seu quadrado. Tem gente que quer buscar isso aqui e é pequeno. Tem gente que quer buscar isso aqui e é grande. Senhores, no final dessa nossa terceira aula aqui, lembra de uma coisa. Primeiro você escolhe o seu quadrado, depois você define... Desculpa, primeiro você escolhe o seu território, depois você define o seu quadrado. Depois você define como que você vai dominar este quadrado. Exercício final. São 3. Para você fazer agora. O primeiro exercício. Escolher o seu território. Lembra que o território é oriundo da tripla convergência. E quadrado. Território mais o seu quadrado. Essa é a primeira coisa. Você vai sentar, papel e caneta. Você vai pensar com papel e caneta. O Brian Tracy que fala isso no livro, né? Começa pelo mais difícil. Ele fala, pense com papel e caneta. Define o teu território e o teu quadrado, usando a tripla convergência. Depois que você fizer isso, você vai fazer uma nota. Você vai fazer nota de 0 a 10 para os 3 Vs. Você vai pegar uma nota 0, nada satisfeito. 10, completamente satisfeito. Clareza, coerência, compromisso, confiança, clareza. O que é mesmo? Clareza, confiança, compromisso, coragem e coerência. 0 a 10. Seja honesto. Depois você vai lá dar a nota de 0 a 10. O seu resultado, você vai dar nota de 0 a 10 para a sua autoridade, para a sua especificidade, nos 6 critérios de desempate. Depois você vai dar uma nota de 0 a 10. Sua comunicação, sua narrativa, sua estética, sua presença, a sua distribuição. Você dá uma nota de 0 a 10. Aí você vai ter clareza da noção da vida toda, assim, ó. E aí, terceira coisa, vamos só para o terceiro V, que é visibilidade. Você vai lá no terceiro V, onde visibilidade, onde o negócio realmente acontece, que são 7 itens, uma ação para cada. Você vai fazer uma ação para cada item de visibilidade para você atingir o seu resultado. Para você avançar uma casinha, para você construir um tijolinho, para você fortalecer o seu território e o seu quadrado. E aí, no item de visibilidade, eu estou aqui há 53 minutos falando com os senhores. Aí, no item de visibilidade, senhoras e senhores, você vai usar as suas redes sociais. Olha que coisa maravilhosa. Você vai chegar nas suas redes sociais. Depois de você ter conversado com você mesmo, você vai pegar a primeira rede social, Instagram. E vai lá e vai comunicar, repetir, colocar, comunicar, repetir, com posicionamento, com escala, narrativa, que você quer, no seu quadrado. Você vai pegar no seu YouTube, mesma coisa, YouTube. Comunicar, fazer, assim por diante, fazer... Você vai colocar lá no seu LinkedIn, a mesma coisa. Você vai colocar lá no seu TikTok, a mesma coisa. Você vai colocar lá no seu Spotify, a mesma coisa. E aí você vai repetir. Um conteúdo do YouTube vai gerar 5 conteúdos do Instagram, que vai gerar 1 conteúdo do LinkedIn, que vai gerar 5 conteúdos do TikTok, que pode gerar 5 conteúdos do Spotify, 5, 6,
7, 12, 17. 17 vezes 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes na semana. Então é isso, vezes N no delta T. Isso aqui, vezes N, 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 no delta T. Delta T é o tempo. N é número de vezes. E é isso aqui. Não vai ter como. O seu algoritmo vai entender. O seu algoritmo vai te premiar. O seu algoritmo vai mostrar. O seu algoritmo vai viralizar. Você vai entender. E o sucesso não vai te dar as costas. Não vai ser surpresa. Eu vou te encontrar. Você vai falar assim, Joel, eu fiz aquela aula e as coisas mudaram. Eu executei exatamente o que você falou. Você gabaritou? Sim. Eu sei o que acontece com quem gabarita. E eu sei o que acontece com quem não gabarita. Porque o campeão, senhores, não se surpreende. E as redes sociais, elas são mecanismos de alcance, mecanismo de transformação, mecanismo de formação de opinião. Vocês vieram por aqui atrás das redes sociais. São mais de 111 mil pessoas que se inscreveram nesse curso, senhores. 111 mil pessoas falaram, eu tenho essa dor, eu quero atrair mais clientes. Eu tenho essa dor, eu quero vender mais com as redes sociais. E eu escolho você, Joel J. Eu escolho você, Joel J, para me orientar nesse caminho. Resultado, influência, autoridade. 111 e não para de crescer. Já deve estar em 112, talvez esteja em 112 até o final do nosso curso. Vai chegar talvez 115, 116, 120 mil pessoas. Porque contra fatos não há argumentos, pessoal. Lembra só de uma coisa. Hoje eu tenho 16,4 milhões de seguidores em todas as redes sociais. O alcance é incrível. São quase 200 milhões de visualizações todos os meses. São quase 300 mil seguidores de crescimento todos os meses orgânico. O podcast mais ouvido do Brasil. Já entrevistei todas as pessoas inimagináveis da minha vida, nem dos meus melhores sonhos. Venda high ticket, venda low ticket, não vendo mais low ticket, a gente não vende mais. Tudo através das redes sociais. Já fechamos eventos, já fechamos turnê, já lotamos estádios 100% orgânico. Já vendi tickets, ultra high tickets. Eu vou falar aqui de dinheiro sem nenhum tabu, não falo com dinheiro de tabu. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20, 30, 40, 100 milhões, 200 milhões. Contratos de VGVs de 1 bi, 2 bi, 10 bi, 2 bi, todo utilizando rede social. Já viajei esse mundo todo, já fui reconhecido em todos os cantos do país, em alguns cantos do mundo. Já recebi todos os feedbacks possíveis, em todos os lugares, desde um lugar onde eu gosto pra caramba de música, eu amo música, eu tenho música escrita no pagode, até num colégio de elite, até nos lugares dos empresários, até no lugar das startups, até numa academia. E o que me levou nisso, nesses lugares? Esse rapaz, filho do seu Joel, da dona Isaura, que veio da natação lá de Santos, foi a internet. Foi a internet. A internet é tua, mas ela não vai te esperar. Tem uma amiga minha chamada Carol Cantelli que ela fala assim, ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Então não entra para jogar, entra para ganhar. Determina o seu território, escolhe o seu quadrado e usa o modelo dos 3 Vs, vezes N no delta T. Faz este exercício e faz isso. Faz este exercício, faz este exercício e faz isso. Faz isso. Faça isso. Hoje eu vou fazer um sorteio diferente. Uma única pessoa. Diferente. Vocês não vão acreditar? Algo me diz que eu tenho que fazer e eu estou ouvindo este algo. Ontem eu sorteei consultoria de Malu. No primeiro dia eu sorteei 5 livros do Influência. Sabe o que eu vou sortear hoje, Bia? Sabe o que eu vou sortear hoje, senhoras e senhores?
para quem for no feed do joelj.carreira e Joel J e comentar marcando alguém e seguindo o nosso perfil, provavelmente você segue, e taca marcação de gente, uma única pessoa. O sorteado, até amanhã, meio-dia, vai passar um dia aqui com a gente na Jota. Nada mal, hein? Hein? Será que você quer? Vai conhecer a nossa estrutura, vai conhecer os nossos bastidores, vai bater foto comigo, vai conhecer a galera de vendas, de marketing, vai falar com a Lalas deve estar assim, meu Deus do céu! Joel! Você só inventa, eu já tô de meia, eu tô de meia desde as 8h30. Aqui, meia desde as 8h30. Uma vaga. Até meio-dia. Já soltou? A frase. Qual é a frase? O campeão não se surpreende. Esta é a frase. Tan, tararam, tan, tan, tan. Eu vou soltar agora. O campeão não se surpreende. O campeão não se surpreende. Lá no feed, quando acabar a aula, e aí você vai lá e comenta. Meu Deus, Deus é hoje Deus que vai dar. É hoje que minha estrela vai brilhar. Então a estrela brilha comentando. Quanto mais comentar, mais brilha. Faz ficar shine. Se comentar uma vez, não brilha nada. Fica opaco. Não comentou. Aí não tem como, né? Aí Deus vai falar, mas a minha parte não vai dar. Ele vai falar assim para você, eu faço tudo que eu posso, exceto a sua parte. Então vai lá e comenta que até meio-dia, amanhã, eu vou sortear aqui uma pessoa para passar um dia com a gente. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Tá bom, gente? Dei o meu melhor. Fiz o meu melhor. Por você e pelos seus. Essa é minha missão, esse é meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu faço com amor, galera. E eu me preparo muito, todos os dias, porque a preparação só depende de mim. O meu trabalho só depende de mim. A minha capacitação só depende de mim. E se o meu sucesso só depende de mim, ele não vai dar as costas. Ele também não vai dar as costas para você. Obrigado pelo dia. Amanhã tem de novo. Amanhã tem curso. Eu vejo vocês. Me marca, deixa eu saber tudo. Marca, fala em site, coloca nos stories, coloca no chat, loucura, confusão, bagunça. Deixa eu saber e amanhã a gente se vê. Beijo, valeu, tchau.